O som de uma risada ecoando pelo desfiladeiro foi a última coisa que Jack Brennan esperava ouvir. Isso aconteceu naquela tarde escaldante de julho de 1876. Mas lá estava ela, selvagem e genuína, cortando o silêncio do território do Arizona, como uma música que ele tinha esquecido que existia. Jack vinha guiando seu cavalo, Whiskey, pelas margens do riacho Cottonwood. Ele fazia isso há quase uma hora. Procurava um bom lugar para dar água ao animal e encher seu cantil. O sol batia impiedosamente em seus ombros, e o suor já havia encharcado sua camisa há muito tempo. Ele estava cansado, empoeirado e ainda tinha mais 20 milhas para percorrer. Isso antes de chegar a Silver Ridge. A risada o fez parar de repente. Uma mão moveu-se instintivamente para o revólver em seu quadril. Seu cérebro demorou um pouco para alcançar seus reflexos. Aquele não era o som do perigo. Era o som de pura e genuína alegria. Ele incentivou Whiskey a avançar, abrindo o caminho entre os arbustos e os álamos, até que teve uma visão clara do riacho. O que ele viu o fez congelar na cela. Sua boca se abriu ligeiramente, em descrença. Lá, no meio do leito do riacho, onde a água se acumulava rasa e turva, havia uma mulher. Ela estava presa até as coxas em uma lama espessa e escura. Seus braços estavam abertos para se equilibrar. Sua cabeça estava jogada para trás em uma risada incontrolável que sacudia todo o seu corpo. Seu cabelo escuro havia se soltado dos grampos que o prendiam. Caía em ondas selvagens ao redor de seus ombros. Seu vestido, que talvez um dia tenha sido um respeitável chita azul claro, estava salpicado de lama até a cintura. E ela ria tanto que lágrimas escorriam por seu rosto manchado de sujeira. Jack ficou ali por um longo momento, paralisado. Ele tinha visto muitas mulheres em seus 30 anos. Ele havia cortejado algumas, dormido com umas duas, e até pediu uma em casamento lá no Texas, antes que a guerra espalhasse tudo aos ventos. Mas ele nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Havia algo nela, algo no jeito como ela ria de sua própria situação, em vez de chorar ou praguejar. Havia algo na curva de seu pescoço e no som de sua voz. Tudo isso o atingiu em cheio no peito, como um golpe físico. Ele nem percebeu que havia se apaixonado. Isso até já estar descendo de sua cela. Suas botas atingiram o chão com um baque surdo. Não foi algo gradual. Foi instantâneo, avassalador e completamente inegável. Em um momento, ele era um viajante cansado abrindo caminho pelo território. No momento seguinte, ele era um homem que sabia com certeza absoluta que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. Pretende ficar aí o dia todo, senhorita? Ou gostaria de uma ajuda? Sua voz saiu mais áspera do que ele pretendia. Foi traída pelo súbito aperto em sua garganta. A risada da mulher cessou abruptamente, e sua cabeça virou-se rapidamente para encará-lo. Seus olhos, ele notou, eram da cor de mel sob a luz do sol. Eram grandes e brilhantes, com um divertimento persistente. Por um momento, ela apenas o encarou, claramente surpresa por sua aparição repentina. Então, incrivelmente, ela começou a rir de novo. Eu agradeceria muito uma ajuda, ela conseguiu dizer entre suspiros. Ela tentava, sem sucesso, parecer digna. Mas preciso avisar, esta lama tem um aperto poderoso. Estou presa aqui há quase meia hora e estou começando a achar que ela não tem intenção de me soltar. Jack não pôde deixar de sorrir enquanto se movia em direção à margem do riacho, avaliando a situação. A lama onde ela estava parecia espessa e traiçoeira, do tipo que suga as botas e pode prender uma pessoa se ela não for cuidadosa. Ele podia ver onde ela tentara se libertar. A lama remexida ao seu redor mostrava suas lutas. Suas tentativas pareciam apenas afundá-la mais. O que você estava fazendo aqui? Ele perguntou, desamarrando a corda de sua cela. Ele manteve a voz casual, mas seu coração martelava no peito de uma forma que não tinha nada a ver com o calor ou o esforço. Coletando plantas aquáticas para minha tia, disse ela, gesticulando para uma cesta virada flutuando perto da margem do riacho. Seu conteúdo já havia sido levado pela água há muito tempo. Ela faz remédios e curas, sabe? Ela me mandou para colher algumas raízes de tábua e agrião. Pensei ter visto alguns espécimes particularmente bons crescendo no meio do leito do riacho. Então entrei na água e, bem, ela gesticulou para si mesma, ainda sorrindo apesar de sua situação. Eu encontrei a lama em vez disso, e você achou engraçado,
Perguntou Jack, incapaz de esconder a admiração em sua voz. A maioria das mulheres que ele conhecia estaria histérica a essa altura. Ou pelo menos zangada e envergonhada. Bem, é bastante ridículo quando se pensa a respeito, disse ela, com os olhos brilhando de alegria. Aqui estou eu, com 22 anos, supostamente uma mulher adulta de bom senso e dignidade, presa na lama como uma criança desajeitada. O que mais se pode fazer a não ser rir? Chorar certamente não ajudaria. E praguejar apenas desperdiçaria a energia que precisarei para me limpar depois. 22. O número registrou-se em sua mente com alívio. Ele tinha 38 anos mais velho. Mas não tanto a ponto de parecer errado. Não que ele estivesse pensando em cortejá-la. Exceto que ele estava totalmente pensando em cortejá-la. Ele pensava nisso com uma intensidade que deveria tê-lo alarmado. Vou jogar esta corda para você, disse Jack. Ele se forçou a se concentrar na tarefa. Preciso que você a amarre em volta da sua cintura, por baixo dos braços, se conseguir. Amarre bem apertado. A lama vai lutar contra nós quando tentarmos te puxar. E não quero que a corda escorregue. Ela assentiu, sua expressão tornando-se mais séria enquanto alcançava a corda que ele lhe jogou. Ela a pegou com facilidade, seus movimentos graciosos apesar de sua posição presa. Enquanto ela trabalhava para amarrar a corda em volta de si, Jack se viu estudando seu rosto. Ele memorizava a curva de sua bochecha, a determinação de sua mandíbula. E o jeito como sua testa se franzia em concentração. Ela era bonita, mas era mais do que isso. Havia uma luz nela, uma vitalidade que parecia irradiar de seu próprio ser. Sou Eliza, disse ela enquanto apertava o nó, testando-o. Eliza May Thornton. Moro com minha tia e meu tio a cerca de 3 milhas a oeste daqui, perto de Silver Ridge. Jack Brennan, ele respondeu. Ele enrolava a ponta da corda no pito da cela e verificava se o whisky estava bem firme. Sou do Texas originalmente, mas tenho vagado pelos territórios nos últimos anos. Eu estava, na verdade, indo para Silver Ridge quando ouvi você rindo. Bem, suponho que seja uma sorte eu ter uma voz tão cativante, disse Eliza secamente. Embora eu confesse, não era assim que eu imaginava conhecer alguém hoje. Devo estar com uma aparência absolutamente terrível. Você está perfeita, disse Jack antes que pudesse se conter. As palavras pairaram no ar entre eles, mais honestas do que provavelmente era apropriado para estranhos. Ele viu a surpresa brilhar no rosto dela, seguida por outra coisa. Algo que parecia quase reconhecimento. Como se ela também sentisse essa estranha e instantânea conexão que desafiava toda a lógica. Bem, então, disse Eliza suavemente. Suas bochechas coraram sob as manchas de lama. Acho que devemos me tirar deste riacho, antes que eu me envergonhe ainda mais. Jack assentiu, sem confiar em sua voz. Ele voltou para o whisky, pegando a folga da corda. Quando eu disser puxe, preciso que você tente levantar suas pernas, uma de cada vez, se puder. Não tente se lançar para frente, apenas levante reto. Deixe a corda e o whisky fazerem a maior parte do trabalho. Pronta! Pronta! Eliza gritou de volta, firmando as mãos na corda. Puxe, ordenou Jack, e o whisky se inclinou contra o arreio, esticando a corda. Jack ouviu Eliza ofegar com um esforço enquanto tentava levantar a perna. Por um momento, nada aconteceu. A lama a segurava com uma força terrível. Então, lentamente, a contragosto, ele viu sua perna direita começar a subir. Lama escorria dela em grossos pedaços. É isso. Continue. Eliza não estava rindo agora. Seu rosto estava sério com concentração e esforço. Seus nós dos dedos estavam brancos onde ela segurava a corda. Centímetro por centímetro doloroso, sua perna se libertou. E ela conseguiu plantar o pé em um terreno um pouco mais sólido. Então eles repetiram o processo com a perna esquerda. E Jack se viu prendendo a respiração, desejando que ela se libertasse com cada fibra de seu ser. Com um som final de sucção que foi quase cômico, Eliza se libertou do aperto da lama. O impulso a fez tropeçar para a frente na água rasa. E ela teria caído de cara se Jack não estivesse lá em um instante. Ele havia entrado no riacho no momento em que a viu se soltando. Ele a pegou pela cintura, seus braços envolvendo-a para firmá-la. E de repente ela estava pressionada contra seu peito. Ambos respirando com dificuldade, a água girando em torno de seus joelhos.
Tão perto, Jack podia ver manchas verdes em seus olhos cor-de-mel. Ele podia sentir o cheiro limpo de seu cabelo sob a lama e a água do riacho. Ele podia sentir a batida rápida do coração dela contra seu peito, combinando com o ritmo frenético do seu próprio. O tempo pareceu se esticar e desacelerar, e naquele momento, Jack Brennan soube com certeza absoluta que amaria aquela mulher pelo resto de sua vida. "Eu te segurei", ele disse baixinho. Sua voz era quase um sussurro. "Eu sei", respondeu Eliza. E havia algo em sua voz que o fez pensar. Ela não estava falando apenas de ser retirada da lama. Eles ficaram ali no riacho por um longo momento. Nenhum dos dois queria quebrar o encanto. Então Eliza pareceu se lembrar de si mesma e deu um passo para trás. Embora Jack tenha notado que ela não se afastou completamente, suas mãos permaneceram na cintura dela por um segundo a mais do que o necessário antes que ele a soltasse. "Obrigada", disse Eliza, afastando o cabelo molhado do rosto. "Não sei por quanto tempo mais eu conseguiria ficar em pé naquela lama. Minhas pernas estavam começando a ter cãibras terríveis." "Você tem lama em quase todos os lugares", observou Jack, lutando contra o impulso de estender a mão e limpar a mancha de sua bochecha. Eliza olhou para si mesma e riu de novo. Aquele mesmo som livre e alegre que havia chamado sua atenção pela primeira vez. "Acho que sim. Tia Margaret vai ter uma conversa séria comigo quando eu chegar em casa assim. Ela me diz há anos que sou muito impulsiva, que preciso pensar antes de agir. Suponho que hoje prove o ponto dela." "Ser impulsiva nem sempre é ruim", disse Jack. Ele a ajudava a atravessar a água em direção à margem. "Às vezes, as melhores coisas acontecem quando não pensamos demais." Eliza olhou para ele com algo de sabedoria em seus olhos. "Essa é a sua filosofia de vida, Sr. Brennan." "Chame-me de Jack", disse ele. "E sim, suponho que seja. Embora eu admita que nem sempre fiz as escolhas mais sábias seguindo essa filosofia." "Nenhum de nós fez", respondeu Eliza. Eles chegaram à margem e Jack subiu primeiro, antes de se virar para ajudá-la a subir. A mão dela na dele parecia certa, como se devesse estar ali. "Mas acho que você está correto. As melhores coisas muitas vezes são impulsivas. Decisões calculadas raramente levam à alegria." Jack foi buscar whisky enquanto Eliza tentava torcer um pouco da água e da lama de suas saias. Era uma batalha perdida. Ela estava encharcada e precisaria de um banho adequado e uma troca de roupas. Ele desamarrou a corda de sua cintura, tentando não notar como o tecido molhado se agarrava à sua figura. Tentando ser respeitoso, mesmo quando cada parte dele estava agudamente ciente de sua presença. "Eu deveria te levar para casa", disse Jack, enrolando a corda. "Sua tia e seu tio provavelmente estão preocupados com você. Tia Margaret está acostumada a eu ficar fora por horas quando vou coletar", disse Eliza. "Mas sim, eu deveria voltar, e deveria me limpar antes que eu assuste os cavalos." Ela fez uma pausa, olhando para ele com aqueles olhos notáveis. "Você cavalgaria comigo? Não é longe, e sei que tia Margaret gostaria de agradecer a você apropriadamente. Ela insistirá que você fique para o jantar, no mínimo." Jack sabia que deveria recusar. Ele tinha lugares para estar, um emprego esperando em Silver Ridge que deveria começar em 2 dias. Mas ele também sabia que não havia força na terra que pudesse fazê-lo deixar o lado daquela mulher agora. "Eu ficaria honrado", disse ele simplesmente. O sorriso de Eliza era radiante, maravilhoso. "Embora eu deva avisar, terei que cavalgar com você. Meu cavalo fugiu quando fiquei presa na lama. Ele provavelmente já está a meio caminho de casa. E não posso culpá-lo. Trovão nunca foi o mais corajoso dos animais." A ideia de Eliza cavalgando com ele, pressionada contra as costas de whisky por 3 milhas, fez a boca de Jack secar. Ele conseguiu assentir e oferecer-lhe a mão. Ela a pegou sem hesitar, e ele a ajudou a montar antes de subir atrás dela. Seus braços a envolveram para pegar as rédeas, e ele a sentiu relaxar contra seu peito, com um contentamento que sugeria que ela se sentia tão segura com ele quanto ele sabia, inexplicavelmente, que estava seguro com ela. "Oeste, você disse?" perguntou Jack, sua voz ressoando em seu peito. "Sim, siga o riacho por cerca de 1 milha. Depois há uma trilha que se desvia em direção às colinas. Você verá a casa assim que passarmos da elevação. É a única por lá com um grande celeiro vermelho." Jack cutucou o whisky para um passo fácil. O sol da tarde começava sua descida em direção ao horizonte
pintando o céu em tons de ouro e âmbar. O calor do dia estava começando a diminuir e uma brisa leve trazia o cheiro de sálvia e creosoto. Deveria ter sido apenas mais um passeio por uma bela paisagem, mas com Eliza em seus braços, parecia algo momentoso, como o início de uma história que seria contada por muitos anos. "Fale-me sobre você, Jack Brennan", disse Eliza enquanto cavalgavam, sua voz suave e curiosa. "O que traz um cowboy do Texas para o território do Arizona? E por que você está vagando?" Jack ficou em silêncio por um momento, considerando o quanto compartilhar. Ele não estava acostumado a falar sobre si mesmo. Havia passado anos mantendo as pessoas à distância, nunca ficando em um lugar por tempo suficiente para formar conexões reais. Mas algo em Eliza o fazia querer se abrir. Queria compartilhar as partes de si mesmo que ele geralmente mantinha escondidas. "Eu nasci no Texas, perto de Austin", ele começou. "Meu pai tinha um pequeno rancho, nada grandioso, mas era o meu lar. Eu tinha 2 irmãos e uma irmã. Crescemos cavalgando e trabalhando com gado. E eu pensei que minha vida inteira seria assim." Ele fez uma pausa, sentindo a atenção de Eliza completamente focada nele, ouvindo com interesse genuíno. "Então a guerra veio. Eu mal tinha 18 anos quando me alistei em 1864. Meu irmão mais velho já tinha partido, e eu pensei que era meu dever. Pensei que faria algo nobre e importante." "Mas não foi como você imaginou", disse Eliza suavemente. Não era uma pergunta. "Não", concordou Jack. "Foi caos e sangue, e ver garotos mais novos que eu morrerem de maneiras que ninguém deveria morrer. Cumpri meu serviço, voltei para casa em 1865 quando acabou. Mas eu não era a mesma pessoa que havia partido. Meu pai havia morrido enquanto eu estava fora. Meu irmão mais novo assumiu o rancho e ele estava fazendo um ótimo trabalho. Melhor do que eu poderia ter feito, para ser sincero. Tentei me readaptar, mas me sentia sufocado, como se aquelas cercas estivessem se fechando sobre mim." "Então você partiu", disse Eliza, com compreensão em sua voz. "Então eu parti", confirmou Jack. "Tenho vagado por cerca de 10 anos agora, trabalhando como peão de rancho aqui, guia de trilha ali. Às vezes, sou contratado para conduzir gado. Sou bom com cavalos, bom com uma corda, e consigo atirar reto o suficiente para desencorajar a maioria dos problemas. Tem sido o suficiente para me manter alimentado e em movimento." "Mas você é solitário", disse Eliza. E desta vez também não era uma pergunta. Jack não respondeu imediatamente. Ninguém nunca o havia confrontado tão diretamente antes. "Sim", ele finalmente admitiu. "Eu sou solitário. Não percebi o quão solitário até cerca de 1 hora atrás, quando ouvi você rindo naquele riacho." Ele sentiu Eliza se mexer na cela, virando a cabeça para olhá-lo. Sua expressão era séria agora, procurando algo em seu rosto. "Isso vai soar completamente louco", ela disse baixinho. "Mas sinto como se estivesse esperando por você. Isso faz algum sentido?" "Mais sentido do que qualquer outra coisa em minha vida fez por muito tempo", respondeu Jack honestamente. Eles cavalgaram em silêncio confortável por um tempo depois disso, ambos processando o que acabara de ser reconhecido entre eles. Jack não conseguia acreditar que isso estava lhe acontecendo, que ele havia encontrado alguém que parecia entendê-lo tão completamente após um conhecimento tão breve. Desafiava toda a lógica e razão. Mas, por outro lado, o coração raramente opera com lógica. "Minha vez", disse Eliza eventualmente. "Acho que é justo que você saiba sobre mim também. Vim morar com a tia Margaret e o tio Thomas há 3 anos. Foi depois que meus pais morreram de cólera, lá no Kansas. Eu tinha 19 anos, de repente sozinha no mundo, exceto pela irmã da minha mãe, que eu só tinha encontrado algumas vezes. Tia Margaret e tio Thomas me acolheram sem hesitação, me deram um lar e um propósito. Tia Margaret me ensinou sobre ervas e cura, e tenho aprendido com ela desde então." "Nenhum irmão?", perguntou Jack. "Eu tinha uma irmã mais nova", disse Eliza, e ele ouviu a dor em sua voz. "Catherine? Ela morreu da mesma doença que levou meus pais. Fui a única que sobreviveu. Por muito tempo, senti-me culpada por isso. Perguntava-me por que eu havia sido poupada quando eles não foram. Tia Margaret me ajudou a superar essa dor. Ajudou-me a ver que sobreviver significava que eu tinha a responsabilidade de viver plenamente, de encontrar alegria onde pudesse, de não desperdiçar a vida que me foi dada. É por isso que você estava rindo na lama", disse Jack. A compreensão o inundou.
É por isso que eu estava rindo na lama, confirmou Elisa. Porque estar presa e infeliz não teria mudado nada. Mas encontrar o humor na situação, escolher rir em vez de chorar, isso era honrar o dom de estar viva. Jack apertou os braços ao redor dela levemente, um gesto de conforto e solidariedade. Sua irmã teria orgulho de você. Gosto de pensar que sim, disse Elisa suavemente. Então ela pareceu afastar a melancolia, endireitando-se na cela. Mas chega de tristeza. Diga-me, Jack Brennan, o que você planejava fazer em Silver Ridge? Você disse que estava indo para lá quando me ouviu. Tenho um emprego garantido no rancho Double Wagon, disse Jack. Eles estão procurando um domador de cavalos experiente e eu já fiz esse trabalho antes. O pagamento é decente, né? E eu pensei em ficar até o outono. Talvez o inverno se o trabalho continuasse e depois seguir em frente na primavera. Você ia seguir em frente, repetiu Elisa. Tempo passado. Isso significa que seus planos mudaram? Jack hesitou, sabendo que o que ele dissesse a seguir poderia mudar tudo. Senhorita Thornton, não sou um homem que acredita em amor à primeira vista. Sempre pensei que isso era algo inventado para romances baratos e contos de fadas. Mas eu ouvi você rindo naquele riacho e vi você presa naquela lama com alegria no rosto em vez de medo ou raiva. E algo em mim simplesmente soube. Eu nem mesmo a tinha libertado ainda, e já sabia que não poderia me afastar de você. Então, sim, meus planos mudaram. Ainda vou aceitar aquele emprego no Double Gara, mas não vou embora na primavera. Não vou embora de jeito nenhum. A não ser que você me peça. O silêncio que se seguiu às suas palavras pareceu se estender por uma eternidade. O coração de Jack martelava contra suas costelas. De repente, ele ficou aterrorizado por ter dito demais, revelado demais. Por tê-la assustado com a intensidade de sentimentos que não deveriam existir após um conhecimento tão curto. Então Eliza estendeu a mão e a colocou sobre a dele, onde ela repousava sobre as rédeas. Seus dedos se curvaram em torno dos dele. Não vou pedir para você ir embora, disse ela com firmeza, porque eu também sinto isso, e não vou fingir que não sinto. Não vou ser tímida ou fazer joguinhos ou qualquer uma das coisas que as moças deveriam fazer quando um homem expressa interesse. A vida é muito curta e preciosa para isso. Sinto algo com você que nunca senti antes e quero ver onde isso vai dar. Alívio e alegria inundaram Jack em igual medida. Ele virou a mão sob a dela, entrelaçando seus dedos. Sua tia e seu tio vão pensar que sou um andarilho falador tentando tirar vantagem de você. Então vamos provar que eles estão errados, disse Elisa com confiança. Tia Margaret é uma excelente juíza de caráter e o tio Thomas confia completamente no julgamento dela. Eles verão o que eu vejo em você. E o que é isso? Perguntou Jack, curioso apesar de si mesmo. Eu vejo um bom homem que foi ferido e esteve solitário, que tem vagado porque não encontrou um motivo para ficar em algum lugar, disse Elisa. Eu vejo alguém que é honesto, corajoso e gentil. Eu vejo alguém que me faz rir e me faz sentir segura e me faz pensar que talvez, apenas talvez, toda a perda e dor que experimentei estivessem me levando a este momento, a você. Jack não confiou em si mesmo para falar. Em vez disso, ele levantou suas mãos unidas e pressionou um beijo em seus nós dos dedos. Um gesto que parecia ao mesmo tempo antiquado e exatamente certo. Eliza suspirou contente e se acomodou mais completamente contra ele. E eles continuaram cavalgando enquanto o sol pintava o céu em brilhantes tons de laranja e rosa. Fiel às instruções de Elisa, eles encontraram uma trilha que se ramificava do riacho cerca de 1 milha depois. O caminho serpenteava por colinas cobertas de arbustos. E quando chegaram ao topo da elevação, Jack viu a casa e o celeiro que ela havia descrito. Era uma propriedade modesta, mas bem conservada, com uma casa de adobe resistente pintada de branco e um grande celeiro vermelho que parecia relativamente novo. Havia currais com vários cavalos, um galinheiro de onde ele podia ouvir as aves se acomodando para a noite, e uma horta que parecia exuberante e produtiva. Falava de pessoas que trabalhavam duro e se orgulhavam de seu lar. Conforme se aproximavam, um homem alto e magro com cabelos grisalhos saiu do celeiro. Ele era seguido por um cavalo que Jack reconheceu como sendo provavelmente Trovão, a montaria de Elisa. O rosto do homem mostrava preocupação, que se transformou em alívio quando ele avistou Elisa.
e depois rapidamente mudou para suspeita quando notou o estranho que a segurava. Elisa, o homem chamou, caminhando em direção a eles. Trovão voltou sozinho há mais de 1 hora. Estávamos prestes a organizar um grupo de busca. O que aconteceu? Quem é este homem? Tio Thomas, estou bem, gritou Elisa de volta. Embora eu admita que me meti em uma situação bem embaraçosa. Este é Jack Brennan. Ele me resgatou do leito do riacho onde fiquei presa na lama. Jack parou o whisky e desmontou primeiro. Depois se esticou para ajudar Elisa a descer. O tio Thomas o examinava com olhos afiados e avaliadores. Observava tudo, desde suas botas gastas até o revólver em seu quadril. E a maneira como ele tratava Eliza com respeito cuidadoso. Presa na lama. Uma voz de mulher chamou da casa, e Jack olhou para cima para ver uma mulher roliça e de rosto agradável, com cabelos escuros salpicados de prata, correndo em direção a eles. Esta devia ser a tia Margaret. Eliza May Thornton. Em que diabos você estava pensando ao entrar naquele leito de riacho sozinha? Você sabe como essa lama pode ser traiçoeira. Eu sei, tia Margaret, e me desculpe por preocupá-la, disse Elisa, e Jack pôde ouvir o arrependimento genuíno em sua voz. Eu vi um agrião lindo crescendo e pensei que poderia alcançá-lo. Eu estava errada. Se o Sr. Brennan não tivesse aparecido quando apareceu, eu ainda poderia estar presa lá. Tia Margaret os alcançou e imediatamente começou a se preocupar com Elisa. Verificou se ela tinha ferimentos mesmo enquanto a repreendia. Mas seus olhos continuavam a se voltar para Jack, curiosos e avaliadores. Finalmente, ela pareceu satisfeita que Eliza estava ilesa e voltou sua atenção total para ele. Sr. Brennan, certo? Disse ela, sua voz calorosa, mas cautelosa. Devemos a você uma dívida de gratidão por ajudar nossa menina. Aquele leito de riacho já levou mais de uma alma incauta ao longo dos anos. Você tem nossos agradecimentos. Não há necessidade de agradecimentos, senhora, disse Jack, tirando o chapéu educadamente. Fiquei feliz por estar no lugar certo na hora certa. No entanto, você ficará para o jantar, disse tia Margaret com firmeza, em um tom que sugeria que não era um pedido. É o mínimo que podemos fazer, e você vai querer dar água ao seu cavalo e descansar um pouco antes de seguir para onde quer que esteja indo. Estou indo para Silver Ridge, senhora, disse Jack. Tenho um emprego começando no rancho Double H em alguns dias, mas ficaria honrado em aceitar sua hospitalidade esta noite. O tio Thomas ficou quieto durante essa troca, ainda observando Jack com aquele olhar cuidadoso e medidor. Finalmente, ele pareceu tomar uma decisão e estendeu a mão. Thomas Thornton, qualquer homem que ajude um estranho em necessidade é bem-vindo à nossa mesa. Venha, vou ajudá-lo a acomodar seu cavalo no celeiro enquanto as mulheres se limpam e começam o jantar. Jack apertou sua mão, sentindo a força no aperto do homem mais velho, e o seguiu em direção ao celeiro. Ele olhou para trás uma vez para ver tia Margaret conduzindo uma Elisa enlameada e desgrenhada em direção à casa, já falando sem parar. Elisa encontrou seu olhar e sorriu, uma expressão secreta e alegre que fez seu coração pular uma batida. No celeiro, o tio Thomas mostrou-lhe onde estabular o whisky e forneceu água fresca e ração. Eles trabalharam em silêncio confortável por alguns minutos antes que o homem mais velho finalmente falasse. Então, você tirou Elisa da lama do riacho, disse Thomas, seu tom conversacional, mas seus olhos afiados. Deve ter sido uma cena e tanto. Ela estava rindo quando a encontrei, disse Jack, incapaz de conter o sorriso em seu rosto ao lembrar. Presa até as coxas e rindo como se fosse a coisa mais engraçada que já lhe aconteceu. Nunca vi nada parecido. Thomas riu, sua expressão suavizando. Essa é a nossa Elisa. Ela passou por mais tristeza do que qualquer jovem deveria ter que suportar, perdendo toda a sua família da maneira que perdeu. Mas em vez de deixar que isso a tornasse amarga, ela escolheu encontrar alegria onde quer que pudesse. Margaret e eu a amamos como se fosse nossa própria filha. A mensagem era clara, e Jack apreciou a franqueza. Senhor, eu sei como isso deve parecer. Um andarilho aparece com sua sobrinha, e em poucas horas ele está expressando interesse em cortejá-la. Eu sei que parece muito rápido, muito conveniente, mas eu lhe dou minha palavra de homem honesto que minhas intenções para com Elisa são honradas. Eu nunca faria nada para machucá-la ou tirar vantagem de sua bondade. Thomas o estudou por um longo momento. Eu acredito em você, ele finalmente disse.
Sempre me orgulhei de ser um bom juiz de caráter. E vejo honestidade em você, Jack Brennan. Mas também vou estar observando você. Elisa merece alguém que a valorize, que a apoie nos momentos difíceis e nos bons. Se você acha que pode ser esse homem, então tem minha bênção para tentar. Mas se você está apenas procurando uma diversão agradável antes de seguir para a próxima cidade, eu apreciaria que você fosse honesto sobre isso agora e poupasse a todos o desgosto. Eu não estou mais vagando, disse Jack com firmeza. Eu sei que parece impossível, mas desde o momento em que a vi naquele riacho, eu soube que meus dias de andarilho haviam acabado. Vou aceitar aquele emprego no WK e vou ficar em Silver Ridge. E se Eliza me aceitar, vou cortejá-la adequadamente e fazer tudo ao meu alcance para fazê-la feliz pelo resto de nossas vidas. A expressão severa de Thomas se desfez em um sorriso genuíno. Bem, então, acho melhor entrarmos e jantarmos. Algo me diz que esta será uma noite interessante. A refeição que se seguiu foi uma das mais agradáveis que Jack conseguia se lembrar em anos. Elisa havia se limpado e trocado para um vestido fresco de um amarelo suave que fazia seus olhos brilharem como mel à luz de velas. Seu cabelo ainda estava úmido, mas bem trançado, e ela sentou-se em frente a ele na mesa, trocando olhares com ele quando pensava que ninguém estava olhando. Jack se viu fazendo o mesmo, incapaz de parar de olhá-la, ainda maravilhado com o fato de que ela era real e que isso estava realmente acontecendo. Tia Margaret havia preparado um banquete de frango assado, pão fresco, vegetais da horta e uma torta de frutas vermelhas que era possivelmente a melhor coisa que Jack já havia provado. A conversa fluiu facilmente, com Thomas e Margaret perguntando sobre seu passado e seus planos, enquanto Eliza adicionava detalhes de seu encontro que fizeram todos rirem, incluindo a parte em que ela tentou balançar os braços para se equilibrar e quase caiu de costas em uma lama ainda mais profunda. Eu parecia um moinho de vento em uma tempestade. Elisa disse, demonstrando com movimentos de braço exagerados que fizeram todos na mesa rirem. É um milagre que Jack não tenha simplesmente passado direto, pensando que eu era algum tipo de pessoa louca fazendo oferendas aos espíritos do riacho. O pensamento me ocorreu, Jack brincou, ganhando um suspiro de ofensa fingido de Elisa e olhares de aprovação de sua tia e tio, conforme a noite avançava e a refeição terminava. Margaret insistiu em preparar um pacote de comida para a viagem de Jack a Silver Ridge no dia seguinte, apesar de seus protestos de que não era necessário. Thomas ofereceu-lhe um lugar no celeiro para a noite, mas Jack recusou educadamente, dizendo que queria chegar à cidade antes do anoitecer completo e se instalar na pensão. O que ele não disse foi que precisava de um pouco de distância, um tempo para processar tudo o que havia acontecido naquele dia. Seu mundo havia virado de cabeça para baixo no espaço de algumas horas. E embora ele não tivesse dúvidas sobre seus sentimentos, ele queria ter certeza de que estava pensando com clareza, que não estava preso em alguma fantasia romântica que desapareceria na dura luz da realidade. Elisa o acompanhou até onde Whisky estava esperando e eles ficaram juntos no crepúsculo que se aproximava, nenhum dos dois querendo dizer adeus. O céu acima deles estava pintado em tons de roxo e azul profundos, com as primeiras estrelas começando a aparecer. Uma brisa fresca havia surgido, trazendo o cheiro de sálvia e o canto distante dos grilos. "Quando vou te ver de novo?" Elisa perguntou, sua voz suave na escuridão que se aproximava. "O Double Ash fica a apenas 5 milhas daqui", Jack disse. "Assim que eu me instalar e começar a trabalhar, virei no meu primeiro dia de folga. Se estiver tudo bem para você e sua tia e tio." "Está mais do que tudo bem", Elisa disse. Ela hesitou, depois estendeu a mão e pegou a dele. "Jack, eu quis dizer o que disse mais cedo. Eu sei que isso está acontecendo rápido, mas não quero fingir que não sinto o que sinto. Aprendi que a vida é muito preciosa e frágil para perder tempo com jogos ou falsa modéstia. Eu gosto de você. Eu mais do que gosto de você e quero ver onde isso pode nos levar." Jack levantou suas mãos unidas e pressionou outro beijo em seus nós dos dedos. Depois, encorajado por sua honestidade, virou a mão dela e pressionou um beijo em sua palma. Ele a sentiu estremecer com o toque, ouviu sua respiração suave. "Eu também quero isso", ele disse. "Mais do que eu quis qualquer coisa em muito tempo. Voltarei para te ver assim que puder." "Isso é uma promessa."
Vou cobrar essa promessa, Jack Brennan. Eliza disse, e então, antes que ele pudesse reagir, ela se ergueu na ponta dos pés e pressionou um beijo rápido e doce em sua bochecha. Obrigada por me resgatar hoje. E não apenas da lama. Ela se virou e correu de volta para casa antes que ele pudesse responder, deixando Jack parado ali no crepúsculo, uma mão pressionada na bochecha, onde ele ainda podia sentir o calor de seus lábios. Seu coração tão cheio que ele pensou que poderia explodir. Ele montou em whisky atordoado e cavalgou em direção a Silver Ridge, com um sorriso no rosto que não desapareceu, mesmo quando a escuridão total caiu ao seu redor. Os 3 dias seguintes foram os mais longos e os mais curtos da vida de Jack. Ele se jogou em seu novo emprego no rancho Double Odd, trabalhando com os cavalos e provando seu valor ao capataz do rancho. Um homem rude, mas justo, chamado Cooper, que parecia satisfeito com as habilidades de Jack. O trabalho era duro e físico, exatamente o tipo de coisa que deveria ter ocupado toda a sua atenção. Mas Jack descobriu que seus pensamentos constantemente voltavam para um leito de riacho lamacento e para uma mulher com uma risada como música. No 4º dia, que era um domingo, e, portanto, um dia de descanso mesmo em um rancho em atividade, Jack cavalgou até a propriedade dos Thornton. Ele havia gasto parte de seu primeiro salário em uma camisa nova e havia tomado um cuidado extra com sua aparência. Esfregando a poeira e a sujeira do rancho até parecer, ele esperava, apresentável. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele se aproximava da casa. Nervoso de uma maneira que não ficava desde que era um garoto inexperiente tentando conversar com as meninas nos encontros da igreja. Eliza devia estar esperando por ele, porque ela saiu correndo da casa antes mesmo que ele desmontasse. Seu rosto radiante de alegria. Ela usava um vestido verde claro que realçava a cor de seus olhos, e seu cabelo estava solto ao redor de seus ombros, brilhando ao sol da tarde. Você veio, ela disse um pouco sem fôlego, como se estivesse preocupada que ele não viesse. Eu prometi que viria. Jack respondeu, descendo de whisky. Você duvidou de mim? Nem por um momento, Eliza disse. Mas seu sorriso sugeria que ela talvez tivesse duvidado um pouco, e a chegada dele havia confirmado o que ela esperava que fosse verdade. Aquela visita de domingo estabeleceu o padrão para as semanas que se seguiram. Todos os domingos, e às vezes, nas noites de quarta-feira, se ele conseguisse. Jack cavalgava até a propriedade dos Thornton. Ele e Eliza caminhavam ao longo do riacho, evitando cuidadosamente os pontos lamacentos que os uniram pela primeira vez. Conversando por horas sobre tudo e nada. Eles discutiam suas infâncias, seus sonhos, seus medos. Eles compartilhavam histórias e memórias, construindo uma base de conhecimento um sobre o outro que parecia tanto necessária quanto profunda. Às vezes, tia Margaret os mandava colher ervas ou verificar algum paciente na área que precisava de remédio, acompanhando-os da maneira mais prática possível. Às vezes, o tio Thomas envolvia Jack em discussões sobre cavalos, ou criação de gado, ou a situação política nos territórios, claramente ainda avaliando se aquele cowboy era digno de sua amada sobrinha. E às vezes, nos preciosos momentos roubados em que se encontravam sozinhos, Jack pegava a mão de Eliza ou ela inclinava a cabeça em seu ombro, e eles simplesmente existiam juntos em um silêncio confortável e alegre. 6 semanas após o primeiro encontro, Jack criou coragem para beijá-la de verdade. Eles estavam caminhando ao longo do riacho ao pôr do sol, e Eliza estava lhe contando sobre um paciente que sua tia havia tratado naquele dia. Uma garotinha com febre que havia sido muito corajosa ao tomar seu remédio. O amor e o cuidado na voz de Eliza, enquanto ela falava sobre a criança, fizeram o coração de Jack inchar, e ele se viu imaginando-a um dia cuidando de seus filhos com a mesma atenção terna. Eliza, ele disse interrompendo-a no meio da frase. Ela se virou para ele um pouco surpresa. Sim, eu gostaria muito de te beijar agora, Jack disse, sua voz rouca de emoção. Se estiver tudo bem para você. Os olhos de Eliza se arregalaram, depois suavizaram. Eu estava me perguntando quando você ia pedir. Ela disse com um pequeno sorriso. Sim, Jack. Estaria muito tudo bem para mim. Ele segurou o rosto dela gentilmente em suas mãos, maravilhado com a maciez de sua pele, a confiança em seus olhos. E então ele a beijou, suave e doce e cheio de todos os sentimentos que ele vinha carregando nas últimas 6 semanas.
Elisa fez um pequeno som de prazer e o beijou de volta. Seus braços subiram para envolver seu pescoço, puxando-o para mais perto. Quando eles finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, Jack encostou a testa na dela. Eu te amo, ele sussurrou. Eu te amo desde que te vi presa naquela lama. Rindo como se o mundo estivesse cheio de alegria em vez de dificuldades. Eu amo sua coragem e sua bondade, e o jeito como você vê a beleza em tudo. Eu te amo, Eliza May Thornton, e vou passar o resto da minha vida provando a você que você fez a escolha certa ao me amar de volta. Eu também te amo, Elisa disse, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Eu te amo tanto, Jack Brennan, e mal posso esperar para passar o resto da minha vida com você. Eles selaram essa promessa com outro beijo, e depois outro, até que o pôr do sol se transformou em crepúsculo, e eles relutantemente voltaram para casa, de mãos dadas e trocando olhares como adolescentes tontos. 3 meses depois daquele primeiro beijo, em uma manhã fresca de outubro, quando os álamos estavam ficando dourados, e o ar cheirava a outono, Jack pediu formalmente a permissão do tio Thomas para se casar com Eliza. Ele havia economizado dinheiro suficiente para comprar um pequeno pedaço de terra adjacente ao rancho Double Lake, com planos de construir uma casa e, eventualmente, começar sua própria criação de cavalos. Ele tinha um futuro para oferecer a ela agora. Não apenas sonhos, mas planos concretos e a determinação de torná-los realidade. Thomas o fez suar por cerca de 30 segundos, sua expressão séria e pensativa, antes de abrir um largo sorriso e puxar Jack para um abraço caloroso. Eu ficaria honrado em tê-lo como sobrinho. Thomas disse, você é um bom homem, Jack Brennan, e faz Elisa feliz. Isso é tudo o que sempre importou para mim. O pedido de casamento em si aconteceu de volta no riacho, no local exato onde Jack havia visto Elisa presa na lama pela primeira vez. Ele a levara lá de propósito, querendo fechar o círculo, reconhecer a maneira estranha e maravilhosa como a história deles havia começado. Elisa riu quando percebeu onde estavam, aquele som brilhante e alegre que ainda fazia seu coração pular uma batida. Você está tentando recriar nosso primeiro encontro, ela brincou. Porque eu me recuso terminantemente a entrar naquela lama de novo, não importa o quão romântico você acha que possa ser. Nenhuma recriação é necessária, disse Jack, ajoelhando-se na grama ao lado do riacho. Mas eu queria voltar para onde tudo começou, onde eu te vi pela primeira vez e soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Ele tirou o anel que havia comprado em Silver Ridge, uma simples aliança de ouro com um pequeno, mas genuíno, diamante que lhe custara a maior parte de suas economias. Eliza May Thornton, você me daria a extraordinária honra de se tornar minha esposa? Prometo te amar fielmente, te fazer rir todos os dias, estar ao seu lado em quaisquer alegrias e tristezas que a vida traga. E nunca, jamais deixar você ficar presa na lama sem te libertar. Elisa estava chorando e rindo ao mesmo tempo, balançando a cabeça vigorosamente antes mesmo de ele terminar de falar. Sim, ela disse. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eu adoraria nada mais do que ser sua esposa, Jack Brennan. Ele deslizou o anel em seu dedo e ela o puxou para seus pés e o beijou com toda a paixão e promessa de seu futuro juntos. Eles ficaram à beira do riacho até o sol começar a se pôr, fazendo planos e sonhando em voz alta sobre a vida que construiriam juntos. Eles se casaram em um dia frio de dezembro de 1876. Foi na pequena igreja de Silver Ridge. Eliza usava um vestido de seda cor de creme que tia Margaret a ajudara a costurar, com pequenas pérolas de semente costuradas ao longo do corpete e das mangas. Ela carregava um buquê de flores silvestres secas que Jack havia coletado e preservado para ela, lembrando-se de como ela estava procurando plantas quando se conheceram. Jack usava um terno novo que parecia rígido e desconfortável, mas o desconforto desapareceu quando ele viu Eliza caminhando pelo corredor em sua direção, seu rosto radiante de alegria e amor. A cerimônia foi simples, mas sincera, com a presença dos peões do Double A, várias das famílias que Tia Margaret tratava com seus remédios, e o que parecia ser metade da cidade de Silver Ridge. Quando o pregador os declarou marido e mulher e disse a Jack que ele poderia beijar sua noiva, Jack segurou o rosto de Eliza em suas mãos, assim como fizera na primeira vez que a beijou à beira do riacho,
e derramou cada gota de amor que sentia naquele beijo. A congregação explodiu em vivas e aplausos, e Jack sentiu pela primeira vez em mais de uma década que estava verdadeiramente em casa. Eles passaram a noite de núpcias na pequena casa que Jack havia construído em sua terra, uma modesta estrutura de 2 cômodos que ele planejava expandir à medida que a família crescesse. Ele passara semanas garantindo que tudo estivesse perfeito, construindo móveis com as próprias mãos, pendurando cortinas que Margaret havia costurado, instalando um fogão a lenha que os manteria aquecidos durante o inverno. Eliza entrou pela porta e imediatamente declarou que estava perfeito, e Jack a carregou pela soleira, ambos rindo e tontos de felicidade. Naquela noite, enquanto estavam deitados juntos na escuridão, envolvidos nos braços um do outro, Eliza traçou padrões ociosos no peito de Jack e falou suavemente: "Você já pensou em como nossas vidas seriam diferentes se eu não tivesse sido impulsiva naquele dia? Se eu não tivesse decidido entrar naquele leito de riacho atrás daquelas plantas aquáticas?" "Eu penso nisso o tempo todo", admitiu Jack, "e me aterroriza o quão facilmente poderíamos ter nos desencontrado. Se eu tivesse passado 1 hora antes ou depois, se você tivesse decidido não ir coletar naquele dia, se qualquer uma das 1000 pequenas coisas tivesse sido diferente. Mas elas não foram diferentes", disse Eliza com firmeza. "Nós nos encontramos exatamente quando e como deveríamos. Eu fiquei presa naquela lama e você apareceu no momento perfeito. E agora aqui estamos, casados e começando nossa vida juntos. É como um conto de fadas, exceto que é real e é nosso." "É nosso", concordou Jack, beijando o topo de sua cabeça. "E vou passar todos os dias do resto da minha vida sendo grato por você ser impulsiva e por eu ter decidido seguir aquela risada." Os anos que se seguiram foram repletos de trabalho duro, amor profundo e o tipo de felicidade que Jack nunca imaginara ser possível. Ele desenvolveu sua criação de cavalos, tornando-se conhecido em todo o território pela qualidade de seus animais. Eliza continuou a trabalhar com Tia Margaret, aprendendo tudo o que podia sobre cura e ervas, e eventualmente assumindo grande parte da prática à medida que Margaret envelhecia. Juntos, eles se tornaram pilares da comunidade de Silver Ridge, o casal que todos apontavam como exemplo de amor verdadeiro e parceria. O primeiro filho deles, um menino que chamaram de Thomas Jack Brennan, em homenagem ao tio Thomas, nasceu no outono de 1878. Jack ficou aterrorizado durante o trabalho de parto de Eliza, andando de um lado para o outro do lado de fora, enquanto Margaret e o médico cuidavam de sua esposa. Quando ele finalmente ouviu o choro do bebê e foi autorizado a entrar no quarto, encontrou Eliza exausta, mas radiante, segurando o filho com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Jack ajoelhou-se ao lado da cama, tocando a mãozinha do bebê com um dedo gentil, e sentiu seu coração se expandir de maneiras que não sabia ser impossíveis. "Nós o fizemos", sussurrou Eliza maravilhada. "Você acredita, Jack? Nós fizemos esta pessoinha perfeita." "Eu posso acreditar", respondeu Jack, beijando sua testa. "Porque somos perfeitos juntos, então é claro que faríamos algo perfeito." A filha deles, Catherine Margaret Brennan, nomeada em homenagem à irmã falecida de Eliza e sua amada tia, nasceu 2 anos depois, na primavera de 1880. Ela tinha os olhos cor-de-mel de sua mãe e o cabelo escuro de seu pai, e desde o momento em que veio ao mundo, ela tinha ambos os pais enrolados em seu dedo mindinho. O jovem Thomas adorava sua irmãzinha, insistindo em ajudar com tudo, desde a alimentação até a troca de fraldas. E Jack frequentemente o encontrava de pé ao lado de seu berço, cantando canções sem sentido para fazê-la sorrir. A casa cresceu junto com a família. Jack adicionou cômodos e um segundo andar, construindo um lar espaçoso e confortável, cheio de luz e risadas. Eliza plantou jardins ao redor da propriedade, ervas para seus remédios e flores para a beleza, criando um espaço que era ao mesmo tempo funcional e adorável. Eles adquiriram mais terras, contrataram peões para ajudar com os cavalos e construíram uma vida próspera sem ser ostensiva, confortável sem ser complacente. O tio Thomas faleceu pacificamente durante o sono no inverno de 1883. E embora a perda tenha sido profundamente sentida, havia conforto em saber que ele viveu para ver Eliza feliz e estabelecida,
Segurou sua sobrinha neta e sobrinho neto e expressou a Jack mais de uma vez o quão orgulhoso estava de chamá-lo de família. Tia Margaret continuou a viver na propriedade com a ajuda de Jack e Eliza, ainda fazendo seus remédios e tratando pacientes até os seus 70 anos, sua mente afiada e suas mãos firmes. No 10º aniversário de casamento deles, em dezembro de 1886, Jack levou Eliza de volta ao riacho onde se conheceram. Tornou-se uma tradição para eles visitar aquele local em ocasiões especiais, uma forma de honrar o início de sua história. As crianças estavam em casa com uma vizinha, dando a Jack e Eliza uma rara tarde sozinhos. Eles ficaram na margem, olhando para o local onde a lama uma vez prendeu Eliza, e Jack envolveu os braços em volta de sua esposa por trás, puxando-a de volta contra seu peito, assim como fizera todos aqueles anos atrás, quando ela cavalgou com ele em whisky. "Você se lembra do que me disse naquele dia?" perguntou Jack, seus lábios perto da orelha dela. "Você disse que estar presa e infeliz não mudaria nada, mas encontrar o humor na situação, escolher rir em vez de chorar, isso era honrar o dom de estar viva." "Eu me lembro", disse Eliza suavemente, suas mãos subindo para descansar em seus braços. "Essa filosofia, essa escolha de encontrar alegria mesmo em momentos difíceis, moldou toda a nossa vida juntos", continuou Jack. "Quando o dinheiro estava apertado naqueles primeiros anos, ríamos de nossas refeições criativas e encontrávamos alegria no que tínhamos. Quando Thomas tinha cólicas e nos mantinha acordados a noite toda, nos revezávamos para acalmá-lo e fazíamos caretas um para o outro em nosso cansaço. Quando sua tia estava de luto pelo tio Thomas, você sentou-se com ela e compartilhou memórias engraçadas até que ela estivesse chorando de rir em vez de apenas de tristeza. Você me ensinou isso, Eliza. Você me ensinou a escolher a alegria." Eliza virou-se em seus braços para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "E você me ensinou que está tudo bem deixar alguém cuidar de mim às vezes, que aceitar ajuda não é fraqueza, mas sabedoria. Você me tirou daquela lama e tem me puxado para a felicidade desde então." "Nós nos puxamos", disse Jack, segurando o rosto dela em suas mãos naquele gesto que se tornara unicamente deles ao longo dos anos. "É isso que parceria significa. Às vezes eu estou preso e você me ajuda a me libertar. Às vezes você está presa e eu te ajudo. E às vezes nós dois estamos presos e descobrimos como nos libertar juntos." "Eu te amo, Jack Brennan", disse Eliza, sua voz embargada de emoção. "Eu te amava quando você era um cowboy empoeirado me tirando da lama do riacho e te amo ainda mais agora como o pai dos meus filhos e o parceiro do meu coração." "Eu te amo, Eliza Brennan", respondeu Jack. "Eu te amava antes mesmo de saber seu nome e te amarei até o dia em que eu morrer e além, se tais coisas forem possíveis." Eles se beijaram ali, à beira do riacho, um beijo que continha 10 anos de amor e risadas, de desafios superados e alegrias celebradas, de uma vida construída juntos a partir do nada, além de esperança e determinação. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo, aquela mesma expressão alegre que caracterizou seu relacionamento desde o início. Nos anos que se seguiram, Jack e Eliza teriam mais 2 filhos, outro menino e outra menina, elevando sua família a um total de 4 filhos que cresceram ouvindo a história de como seu pai resgatou sua mãe da lama do riacho e se apaixonou antes de libertá-la. A história se tornou uma lenda familiar, contada e recontada, ligeiramente embelezada a cada narração, mas sempre mantendo sua verdade central sobre escolher a alegria e reconhecer o amor quando ele aparece. A criação de cavalos floresceu, tornando-se uma das mais bem-sucedidas do território. A prática de cura de Eliza também se expandiu e ela treinou várias mulheres mais jovens na arte da medicina herbal, garantindo que o conhecimento não se perdesse. Juntos, Jack e Eliza se tornaram anciãos respeitados de Silver Ridge, o casal que os jovens amantes olhavam como prova de que o amor verdadeiro existia e podia durar. Tia Margaret viveu até os 86 anos, lúcida e espirituosa até o fim. Em seu leito de morte, ela chamou Jack e Eliza ao seu lado e pegou suas mãos nas suas, finas e frágeis. "Vocês dois foram feitos para se encontrar", disse ela, sua voz fraca, mas certa. "Eu soube no momento em que os vi juntos naquele primeiro dia.
Vocês se olharam como se tivessem esperado a vida inteira por aquele encontro, e de certa forma, suponho que sim. Prometam-me que nunca darão por garantido este amor que construíram. Nós prometemos, disseram Jack e Elisa juntos, lágrimas escorrendo por ambos os rostos. Margaret sorriu satisfeita. Bom, agora vão viver suas vidas. Façam-nas longas e cheias de risadas. Escolham a alegria, assim como eu te ensinei, menina Elisa. E Jack continue a tirá-la de qualquer lama em que ela se meta, literal ou metaforicamente. É isso que o amor faz. Ele liberta um ao outro. Essas foram as últimas palavras que Margaret falou antes de cair em um sono tranquilo do qual não acordou. Eles a enterraram em uma colina com vista para o riacho onde Jack encontrou Eliza pela primeira vez, marcada com uma pedra simples que dizia: Margaret Rose Thornton, curandeira, professora, tia amada. Eliza plantou flores silvestres ao redor do túmulo e toda a primavera elas floresciam em cores vibrantes, um testemunho vivo de uma mulher que ensinou outros a curar e a viver. À medida que Jack e Eliza envelheciam, seus cabelos ficavam prateados e seus rostos marcados pelas linhas de uma vida bem vivida, seu amor apenas se aprofundava. Eles se tornaram avós, observando com alegria seus filhos crescerem e começarem suas próprias famílias. A casa que Jack construíra expandiu-se novamente para acomodar reuniões familiares, e não era incomum encontrar 3 gerações de Brennans reunidas ao redor da mesa de jantar, compartilhando refeições, histórias e risadas. No 50º aniversário de casamento deles, em dezembro de 1926, quando Jack tinha 80 anos e Eliza 72, seus filhos e netos organizaram uma celebração que reuniu o que parecia ser todo o condado. A festa foi realizada no grande celeiro que Jack construíra décadas atrás, decorado com guirlandas e velas, cheio de música, dança e mais comida do que qualquer um poderia comer. Em um ponto da noite, alguém pediu que Jack e Eliza compartilhassem a história de como se conheceram. A multidão ficou em silêncio, os netos se acomodando a seus pés, os filhos se reunindo, amigos e vizinhos se inclinando para ouvir o conto familiar mais uma vez. Jack olhou para sua esposa, ainda bonita para ele apesar da passagem do tempo, e a viu sorrir, dando-lhe permissão para contar sua história. Então ele o fez, começando com o som de uma risada em um desfiladeiro que mudou o curso de sua vida. Ele lhes contou sobre encontrar Elisa presa na lama, sobre a corda e o cavalo, e a maneira como seu coração soube, antes que sua cabeça pudesse acompanhar, que aquela mulher era seu futuro. Eliza assumiu a história em alguns pontos, adicionando detalhes sobre o que ela estava pensando, o quão aterrorizada e emocionada ela se sentiu ao sentir uma conexão tão instantânea com um estranho. Ele estava coberto de poeira da trilha e não se barbeava há dias, disse Eliza, seus olhos brilhando de diversão. Ele parecia rude e perigoso, e qualquer mulher sensata teria sido cautelosa. Mas eu olhei em seus olhos e vi bondade, solidão e honra. Eu vi um homem que valia a pena conhecer, que valia a pena amar. E eu olhei para ela, presa naquela lama e rindo como se estivesse se divertindo como nunca. Continuou Jack, pegando a mão de Eliza no gesto que se tornara uma segunda natureza ao longo de 50 anos de casamento. E eu vi coragem, alegria e um espírito que se recusava a ser derrotado pelas circunstâncias. Eu vi uma mulher que fez a escolha de rir em vez de chorar, que honrou a vida vivendo-a plenamente. E eu soube ali mesmo que não poderia me afastar dela. Eu sabia que ia amá-la pelo resto da minha vida. E você amou? Perguntou uma das netas, uma menina de cerca de 7 anos com os olhos de mel de Eliza e o cabelo escuro de Jack. Você a amou pelo resto da sua vida? Todos os dias, disse Jack solenemente. Mesmo nos dias difíceis, especialmente nos dias difíceis. Sua avó me ensinou que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha, algo que você decide fazer todas as manhãs quando acorda. E eu a escolhi todos os dias por 50 anos, e a escolherei por quaisquer dias que nos restem. A multidão explodiu em aplausos e vivas, e alguém começou a tocar música novamente. Jack e Eliza dançaram juntos, lenta e cuidadosamente, não tendo mais a energia ou a flexibilidade da juventude, mas ainda se movendo juntos com a graça de uma longa familiaridade. Ao redor deles giravam seus filhos e netos, a vida que haviam construído juntos, o legado de amor que estavam deixando para trás.
Nós nos saímos bem, não é? Murmurou Elisa enquanto dançavam, sua cabeça repousando no ombro de Jack, assim como fizera naquela primeira cavalgada para a casa de sua tia e tio tantos anos atrás. Nós nos saímos melhor do que bem, respondeu Jack, pressionando um beijo no topo de sua cabeça. Construímos uma vida que vale a pena ser vivida, criamos filhos que sabem amar, criamos um legado de alegria e bondade. Fizemos a diferença, Elisa. Juntos, fizemos a diferença. Tudo começou com lama e risadas, disse Elisa com uma risada suave. A melhor lama que já encontrei, respondeu Jack, e ambos riram, aquele mesmo som brilhante e alegre que os uniu pela primeira vez. Jack Brennan viveu até os 84 anos. Ele faleceu pacificamente durante o sono na primavera de 1930, com Elisa segurando sua mão. Suas últimas palavras para ela foram as mesmas que ele havia dito em sua noite de núpcias, 53 anos antes. Eu te amo. Eu sempre te amarei. Espere por mim e eu te encontrarei de novo, assim como te encontrei naquele riacho. Elisa viveu mais 5 anos, passando seu tempo com seus filhos e netos, ainda contando histórias sobre Jack e seu amor, ainda escolhendo a alegria mesmo em seu luto. Ela cuidava de seus jardins, continuava a fazer remédios para aqueles que precisavam e visitava o túmulo de Jack todos os dias, sentando-se ao lado de sua lápide e conversando com ele sobre a família que haviam construído, a vida que haviam compartilhado. Em uma noite quente de verão, em julho de 1935, Eliza May Brennan foi dormir na cama que dividiu com Jack por mais de meio século, e simplesmente não acordou. Seus filhos a encontraram na manhã seguinte, um sorriso pacífico no rosto, uma mão estendida sobre o travesseiro como se estivesse alcançando alguém que não estava mais lá, mas que ela logo veria novamente. Eles a enterraram ao lado de Jack na colina com vista para o riacho, marcada com uma pedra que dizia: Eliza May Brennan, amada esposa, mãe, avó, curandeira, ela escolheu a alegria. E assim como Elisa plantou flores silvestres ao redor do túmulo de tia Margaret, seus filhos plantaram flores silvestres ao redor dos túmulos de Jack e Elisa. Flores que floresciam toda a primavera em cores brilhantes, um lembrete de um amor que começou com uma risada em um leito de riacho e durou além da própria morte. A história de Jack e Eliza Brennan se tornou uma lenda em Silver Ridge e nas áreas vizinhas, passada de geração em geração como um exemplo de amor verdadeiro, de escolher a alegria, do poder da risada e das segundas chances. Seus descendentes ainda vivem no Arizona, ainda contam a história do cowboy que ouviu uma risada e encontrou o amor, ainda visitam o riacho onde tudo começou. E em tardes tranquilas de verão, quando a brisa sussurra entre os álamos e a água murmura sobre as rochas, alguns dizem que ainda se pode ouvir o som da risada de uma mulher, brilhante e alegre, misturado com o riso mais profundo de um homem. Duas almas que se encontraram da maneira mais improvável e construíram um amor que transcendeu o próprio tempo. O riacho ainda corre, a lama ainda ameaça os incautos e as flores silvestres ainda florescem na colina. Mas o mais importante, o legado de Jack e Eliza Brennan perdura. Um testemunho da verdade de que, às vezes, os maiores amores começam nos momentos mais inesperados, e que escolher rir diante da adversidade é o maior presente que podemos dar a nós mesmos e àqueles que amamos. Aqui é just näin. Okei. Tää vuotaa jostain. Mä voin sanoa, että tänään mä päätin, että mä vähän freesaan. Mulla on siis täällä boolitkin vielä. Tai boolimansikat tuolla vitun rasias, kun mä en oo jaksanut. Mä voin sanoa, että mä oon 2 päivää siis maannut sängyssä. Tehnyt kuolemaan. Että tää on nyt eka kerta, kun musta tuntuu pikkusen ees fressimmältä. Mistä tilaat aina ruokaa? No tää stadissa on niin paljon siis ruokapaikkoja, että vaihtelee. Riippuu mitä tekee mieli. Mut täältähän saa niinku käytännössä mitä vaan. Nyt mä oon innostunut tilaa tuota panankarria. Mä oon yrittänyt löytää semmoista hyvää paikkaa, mistä saa sitä. Mä oon nyt tilannut varmaan 3 eri paikasta. Ja nyt viimeisin on semmonen, mikä oli niinku helvetin hyvä. Mutta se maksoi se annos joku 23 €. Sitten mua naurattaa, kun Thaimaas
Thaimaassa söi noit ruokia, niin maksoit 3-4 euroa kauhean kokoisesta annoksesta. Sitten tuut Suomeen, maksat silleen 23 euroa. Sitten laitetaan vähän. Voi vittu. Okei, tää oli tää. Puolet tuolla pöydällä. Tää sujuu tietysti ihan helvetin hyvin. Mulla on niin vahva fiilis kyllä nyt niinku kaiken. Se on hyvä. Se on hyvä, että teillä on siellä oma hanskas. Vittu oikeesti mä sanon. En jaksa siivota. Mä haluaisin tän kahvin nyt vaan. Mut ei. Ei. Mun pitäis tehdä tänään kyllä kanapastaa. Se on varmaan itse asiassa... Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun mä teen ruokaa täällä kämpässä. Mulla on tuolla niinku kanaa ja kaikki tarvikkeet siihen. Niin pitäis tehdä. Tonne. Katsotaan. Mitä tästä tulee? Tää haisee kyllä aika vahvalta kahvilta. Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Okei, se tarvii vähän lisää maitoa. Musta on hassu, kun teidän kanssa keskustelee, niin musta tuntuu, että ihan sama mitä mä sanon. Niin te otatte niinku asiat ihan eri tavalla, mitä mä sanon. Se, että jos mä sanon, että mä en oo mikään ruoantekijä, niin mua ei kauheasti kiinnosta tehdä ruokaa. Niin sit jengi on silleen, eikö se olisi hyvä aika opetella? Kuka sanoi, että mä en osaa tehdä ruokaa? Mua ei kiinnosta tehdä ruokaa. Kyllä mä osaan tehdä ruokaa, jos mä haluan. Mulla on muutakin tekemistä kuin tehdä ruokaa. Siis mä oon just se ihminen, että jos joku toinen sanoo, että mä voin tehdä ruokaa, niin mä voin sit siivoa jäljet. Ja se passaa mulle oikein hyvin. Silloin kun en oo juonut alkoholia, niin oot semikiukkunen. Ai niin kuin silloin kun mä oon kännissä, niin mä oon kiukkunen. Vai siis tää. Ja siis en mä nyt oletakaan, että alkoholi mitenkään pitäis mut samana ihmisenä. Mut mua ei sinänsä niinku kiinnostaa, että... Sitten me tehdään... Tehdään pari leipää. Mä teen ton kanapasta vähän myöhemmin. No ei sinänsä kiinnosta. On ihan superhyvää. Rakastan, kun voi tehdä itse. Mä ajattelin, että huomenna mä silleen reipastuin, että huomenna kun mä herään, niin mä teen semmosen siivouksen tänne. Ja sitten vien kauppaan noin vitun pullosäkit, koska mulla on pullokassi tuolla ja mulla on niinku pulloja tässä pöydällä. Mä vien ne huomenna. Mutta tänään en sitä kyllä nyt tee, koska tänään en ajatellut liikkua mihinkään. Avaan kohta koneen ja alan tekee töitä. Mä
myöskään tykkää laittaa ruokaa. Osaan kyllä mielellä. Niin, no mulla on sama. Mä en vaan tykkää. Mä en vaan jotenkin dikkaa ruoanlaitosta. Ei silleen niin, en mä tiedä mikä siinä on. Mä ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka on silleen, että hei, et ruoanlaitto on kivaa, tai se on niitä joku intohimo tai jotain vastaavaa. Niin joo, siistiä, mut mä en jotenkin, mä en oo koskaan vaan päässyt siihen. Vaikka mun iskä on siis kokki ja kaikkea, mut ei vaan vitsi. Ei vaan. Jonin jatkoksi. Mut ei tullut kyllä paljon tuota tiskiä, kun mulla oli näitä kertakäyttökuppeja jengille. Mut mä en vaan tiedä siis, eiks täällä on jotain... Tonne. En oo saanut tätä aamutakkia Joo, siis mullakin mua nauratti ja mehän vietiin Niinan kanssa siis silloin, oliko se perjantai kun mulla oli synttärit, ei kun lauantain. Ja mehän vietiin 2 kassillista pulloja, mut kun noi on tullut siis nyt viikonlopun aikana, lauantain aikana pelkästään 2 kassillista. Ja mä en voi kauhean paljon kerää niitä, koska mulle ei mahu tänne mihinkään, niin mun on pakko niinku... Sit kun on 2 kassia, niin sit pitää niinku viedä kauppaan. Andin kanssa tehtiin siis yhteisiä liveikin Thaimaassa. Ja me oltiin lauantaina niin Jackiesissä. Me lähettiin tästä mun luota ja mentiin suoraan vaan Jackiesiin. Ei me oltu mun mielestä missään muualla. Me oltiin Jackiesissä koko ilta. Sinne tuli kaikki. Sitten sieltä me lähdettiin jatkoille. Ja vitsi oli hei kiva, me oltiin lähdössä sieltä Jackiesistä, että mennään toiseen baariin, mikä on vielä auki, niin kuin Kalliossa. Niin samaan aikaan kun me ollaan taksissa, niin kellot siirtyy eteenpäin. Koska me oltiin silleen, me kerätään vielä olla 1,5 tuntia, että lähdetään vaan. Sitten taksissa silleen, siellä tuli pilkku. Siitä on 5 minuuttia. Sitten me tajuttiin, että niin joo, kellot siirtyi. Sitten me oltiin silleen, että no ei me lähdetäkään sinne baariin. No sit onneksi meidän yksi kaveri oli silleen, että voidaan mennä sellua jatkoille. Niin mentiin sit sinne.